E aí você tenta me explicar onde foram parar 800 mil reais, tá bom? Tá bom. Vamos ver. Olá, Pipo. Vou tirar a Helena um pouquinho. A Helena hoje ela tá felizinha que o seu time dela perdeu. Ganhou, aliás. Ela até elogiou minha roupa. Normalmente ela elogia só a sua. Olha lá. O 2-0 do Corinthians contra o Palmeiras no Que final é do ano isso? passado, pelo Campeonato Brasileiro, 46 mil pagantes deram uma renda ao Corinthians com ingressos muito baratos. Vou mostrar já quanto custou o ingresso. De 2 milhões e 500 mil. Anteontem, Pipo, 45 mil pagantes deram uma renda de 3 milhões e 400. Inflação. Não, Inflação. agora eu vou mostrar que não é. Agora eu vou mostrar que não é. Olha aqui, Pipo, quanto custou o ingresso ano É isso passado. aí. Então, vamos lá. O mais barato, 50 e 28. Se você, dependendo do seu fiel torcedor, tal, leste, olha lá. Ingressos de 500 a 240 até o leste inferior. Agora também, Pipo, dá uma olhada. O ingresso mais caro, 208 para quem é fiel torcedor. Então, como que nós chegamos nisso, Pipo? Então, né? A gente falou outro dia sobre essa história dos ingressos que ia explodir lá. Óbvio. Quer dizer, primeiro, santa biometria facial. Isso inibe, digamos, uma espécie assim, de livre cambismo que imperava, né, na circulação desses ingressos aí pelo Corinthians. Olha, vamos falar português claro. O Corinthians dava cortesia a dar com pau para um monte de pessoas. Eu trouxe aqui 30% quase. Lembra quando a gente trouxe aqui, quando o ex-diretor da informática, que foi exonerado pelo Augusto Melo, porque foi reclamar justamente da quantidade de logins que eram usados para emissão de ingressos, usados por cambistas e também por gente dentro do clube, ele foi mandado embora pelo Augusto Melo, agora ele está de volta nessa gestão Stable, quando ele, em janeiro, disse, gente, tá um pouquinho demais aí, o jogo tá um pouquinho demais. O Corinthians bateu todos os recordes de público ano passado, na tentativa de se salvar da segunda divisão, começou o ano lotando o estádio de novo por conta da sua campanha no Campeonato Paulista e pelos mata-matas de pré-Libertadores e Sul-Americana. E como é que pode, Piper, de um dia para o outro, 800 mil reais a mais para o jogo? Eles colocam 45 mil todo jogo. É evidente que havia um esquema de circulação ilícita desses ingressos. Ingresso desviado que voltava para as mãos de cambistas e aí isso abastecia as contas de muita gente. Óbvio. E aí a biometria facial passa a inibir isso. Agora, isso é uma das pontas da corrupção que existe no Corinthians, ou pelo menos existia. Isso é evidente. E é isso que tem que ser falado. Português, claro, para que todo mundo entenda. Ou seja, o Corinthians estava sendo saqueado. Qual é um dos impactos disso? Ora, todo mundo sabe que dinheirinho de arrecadação vai para o fundo para pagar o estádio. Por que nunca fechava essa conta? Isso para mim era um mistério. Se o Corinthians fizesse 3 jogos por mês como mandante e com receita líquida por jogo, imaginando que o Corinthians fature uns 5 milhões líquidos por mês, enfim, com esses jogos, já dava para pagar a parcelinha lá do estádio. Olha, não estou nem falando em naming rights e outras propriedades, só com bilheteria. Mas por que essa conta nunca fechava? Por que a dívida do estádio aumenta se a Arena é uma unidade de negócio que todo mês arrecada muito dinheiro? Acho que a explicação não é muito difícil. Eu vou colocar de novo, porque a partir desse print, essa montagem que eu fiz aqui dos 2 Corinthians e Palmeiras, não é pelo resultado nesse caso, é pela importância que aquele jogo teve, a importância que tinha esse jogo, por ser muito parecidos os números. O outro jogo chegou a 46.023 pessoas, de cima é o de quarta-feira agora, Copa do Brasil. Chegou a 46 mil pessoas e 23 no estádio, dessa vez, o ano passado 46.473, o número de imprensa dessa vez um pouco maior que do ano passado, e ainda assim uma receita de 800 mil reais a mais, que eu vou mostrar novamente, os preços dos ingressos muito parecidos, uma diferença mínima entre os ingressos da ida e na volta, que não dariam, com um público inclusive menor que teve dessa vez, essa diferença. Esse será um dos assuntos da coletiva de imprensa que o presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians dá hoje às 15 horas no Parque São Jorge. Será falada sobre essa investigação interna, tardia ou não, podia estar acontecendo há muito tempo, né, pessoal
sobre essa coisa dos ingressos e desse login usado dentro do clube. Lembrando que os logins eram o departamento administrativo, ex-braço direito do Augusto Melo, o login dos esportes terrestres, login não sei o quê, além, evidentemente, das cortesias que davam à diretoria, teoricamente, para rivais, né, para o time rival, para autoridades, etc. E tal. Sangrava o Corinthians, quase 20 e poucos por cento da arrecadação do Corinthians era para esse tipo de coisa. Na teoria, o Corinthians não recebia. Óbvio, esquema de cambismo, como é que tanta gente tinha tanto ingresso, muita gente não conseguia comprar, mesmo tendo uma pontuação alta, não conseguia ninguém comprar. Diminuiu muito esse número de reclamação, não só na biometria. A biometria ajuda muito, sim. Então, teve 2 jogos aí que o Corinthians não lotou, coisa que quase sempre lota. Mas mudou o esquema quando cortaram os logins administrativos e oficiais do Corinthians, começou a aparecer ingresso, porque você consegue comprar ingresso para ir no estádio agora. Então se aparece ingresso, logo aparece dinheiro. Então, acho que o Corinthians está começando a descobrir a pólvora. Agora, o estádio do Corinthians foi inaugurado em 2014, o que significa que esse esquema provavelmente prosperou durante 11 anos, porque desde sempre há suspeitas. Olha só o tanto de dinheiro do Corinthians, da Arena, que já escoou pelo ralo em mais de uma década. Pois muito bem. Esse vai ser exatamente um dos assuntos que vai passar pela coletiva Nós estamos agora uma semana da votação do dia 9, né? No outro sábado é a votação que pode determinar a saída do Augusto Melo, que eu contei ontem, assistiu ao jogo Vida da Copa do Brasil no camarote de um conselheiro que deve ao Corinthians pela sua lojinha. Mas a senhora é corneteira também. Não, eu dou notícia. Dou notícia. Coitado do rapaz, ele não sabia que os caras estavam dando calote no clube. Porque, veja bem... Ele era o presidente, não tem como saber, né? Como diz o meu amigo Borbo, lá no fim da Jovem Pan, Borbo é um corintiano, um fanático desse corintiano, mano, de bando de louco e tal. Eu fico falando, Borbo, mas o Corinthians deve para todo mundo, Borbo. Ele bate perna. O Corinthians é igual ao Brasil, o Brasil também deve, Borbo. Então, Augusto Melo, o camarote lá deve, mas todo mundo deve. E aí, em contrapartida a isso, o assessor fake oficial do Augusto Melo andou postando nas redes sociais dele, cada um faz o que quer, imagens do camarote da presidência do Corinthians no jogo de quarta-feira, quem foi e quem não foi. Tá vendo como são? O ex-vice-presidente da Renovação e Transparência. Tá bom aí, Pico. Renovação e Transparência estava lá, o Rubão esteve lá, não sei mais quem esteve lá. Essas pessoas estavam no camarote antes também, viu? Não é por nada, não. Mas, de qualquer forma, a narrativa de cada um é a narrativa de cada um. Então, hoje o Tuma vai esclarecer, do ponto de vista institucional, quais serão os passos a partir da votação da semana que vem, vai dizer quem pode votar, quem não pode votar, quem está habilitado a votar na ratificação ou não do processo de impeachment do Augusto Melo. Ele vai passar dados daquilo que eu já falei aqui, das dívidas que as organizadas têm, tanto com o fiel torcedor, como outras dívidas de gestões anteriores, de transporte, outra dívida de organizada. Inclusive, eu gostaria muito de saber se são dívidas ou se foram empréstimos e quem foi que emprestou, com autorização de quem. Porque eu também torço para o Corinthians e não pego o dinheiro do Corinthians. Ninguém me ajuda aí a assistir o jogo do Corinthians em lugar nenhum. Então, quero saber quem, quando teve ajudas, porque tem uma discussão se é dívida ou se foi dinheiro que o Corinthians deu, como todos os clubes fazem, vamos deixar claro, tirando a Leila agora com a Mancha, mas durante muito tempo a Leila bancou a Mancha também, inclusive a escola de samba. Mas eu quero saber quem e quando deu quanto dinheiro e por que motivo. Não é à toa que durante tanto tempo a gente não teve essa quantidade de protestos contra A, B, C, D e E. Né? Agora, o acúmulo de notícias, de denúncias, de provas, de saco cheio de todo mundo com o que está acontecendo com o Corinthians, as pessoas estão protestando. Mas é fato, eu quero saber quem e quando emprestou. Então, esse vai ser um tema da coletiva de imprensa. O outro tema vai ser esse. Quem entrava de graça no estádio e quem imprimia, está? Tanto ingresso, Pipo, tanto amigo que essas pessoas têm, nunca me deram um.
Mas não tinha música, eu quero ter 1 milhão de amigos, né? Bom, mas, não, tudo bem. Eu acho que tudo isso tem que ser devidamente esclarecido. Agora, uma coisa que não entra na minha cabeça é o seguinte, como você mesmo falou, todos os clubes têm, digamos, relações institucionais com as suas torcidas. Eu acho péssimo, mas eles têm. Palmeiras mudou, lá já tinha havido lá uma cisão quando o Paulo Nobre foi o presidente do Palmeiras, depois a organizada se reaproximou durante a gestão Gagliotti. De fato, a Leila, pessoa física e com seus outros CNPJ, contribuía lá com o Carnaval, depois parou. Agora, no caso do Corinthians, eu queria entender uma coisa. Como é que um clube ele se presta a ter esse tipo de relação econômica com as torcidas? Porque uma coisa é o clube ir lá e dar uma carga de ingresso. Eu sou contra, mas não sou bobo. Quase todo mundo faz isso. Você tem 500 ingressos para vender para tal jogo aí e tal, e a torcida que deu um jeito. Tem a questão do Mustafa, que repassava os seus ingressos, organizada. Todo time tem, cada um faz o. Exato. Agora, eu queria entender o seguinte: como é que o Corinthians evoluiu para essa questão de relação econômica? Como que é esse fluxo de caixa? Por que o Corinthians tem esse fluxo de caixa com torcidas organizadas? Uai, por acaso, elas fazem parte da Sociedade Corinthians Paulista? Não. Por acaso, elas são fornecedoras do Corinthians? Não, muito pelo contrário, são até parasitas que vivem da marca do Corinthians. Então, como é que o dinheiro sai do caixa do Corinthians e vai parar no caixa da organizada? A troco de quê?